Olá, sexto ano, Colégio Mundial. Vamos começar mais uma aula, né? Dessa vez a gente vai falar sobre números primos. Nós já vimos múltiplos, divisores, que, claro, tem tudo a ver com os números primos. Vocês têm que ter noção de múltiplos e divisores para poder entrar nesse assunto, né? Que são os números primos. Vamos lá. Vocês têm ideia do que seja um número primo? Bem, tem a ver com o que a gente já estudou, né? Tem a ver com múltiplos divisores, né? Então, vamos ver detalhes sobre os números primos. Vamos começar. Nós estamos visualizando aqui um quadro, tá? Vejam que alguns estão de azul e outros não estão pintados, né? Vamos ver aqui a explicação. Dizemos que o número é primo quando possui exatamente dois divisores naturais. Lembram dos divisores, não é isso? Por exemplo, o número 2. Quais são os divisores do 2? O 1 e ele mesmo, certo? Por isso, ele é considerado um número primo. O 3 também só tem como divisores o 1 e ele mesmo. O 5 só tem como divisores 1 e ele mesmo, né? Então, isso é um número primo, quando possui exatamente dois divisores naturais, certo? Professor, então como é que nós chamamos os outros? Já que esses em azul são os números primos, como chamamos os outros? Vamos ver. Dizemos que um número é composto quando é possível escrevê-lo como um produto de números primos. Todo número composto possui mais que dois divisores naturais. Então, esses em branco são chamados números compostos, certo? O 4, por exemplo, tem o 1 como divisor, tem o 2, tem o 4, então aí já tem 3 divisores, não é? Já não é composto. Ou seja, ele já não é primo, ele é composto, certo? Para ser primo, ele tem que ter exatamente 2 divisores naturais, e o 4 tem mais de 2. E a tabela ao lado destaca em azul os primos e em branco os compostos, certo? Nós temos duas notas aqui, tá bom? 2 destaques, por exemplo. Vamos falar sobre o zero. O zero ele é considerado número composto, mas por quê? O número zero é divisível por qualquer número, à exceção dele mesmo. Então, por isso ele é considerado um número composto, certo? E o número 1? O número 1 ele não é nem primo e nem composto, né? O número 1 é divisível por apenas por ele mesmo, ele não é primo nem composto, certo? Então, basicamente é isso. Nós temos aqui primos e compostos de 1 a 100, certo? Então, aí, para não ter que fazer continhas, vocês já devem saber que de 1 a 100, esses em azul são os primos, certo? Números primos. Encontrou-se assim todos os números primos menores que 100, como a gente já viu na tabelinha lá, tá? E aqui eu destaquei somente os primos, certo? Repare agora que todos os primos com 2 algarismos terminam em 1, 3, 7, 9. 2 algarismos, não vão confundir, tá bom? Ele tá falando aqui que agora todos os primos com 2 algarismos terminam em 1, 3, 7 e 9. E realmente é. Ó, 11, outro número com 2 algarismos que termina em 1, 61, 71. Agora, terminado em 3, 13, 23, 43, tá? Terminados em 7, 17, temos o 37, 47. Terminado em 9, 19, 29, 59. Mas eu quero frisar que isso não é uma regra geral. Ele está dizendo aqui todos os primos com 2 algarismos, certo? Então, vamos para frente, né? Números primos. Isso acontece por quê? Vamos pensar, né? Se um número termina em 0, 2, 4, 6 ou 8, ele é par. Logo, lembram da regrinha da divisibilidade por 2? Todos os pares são divisíveis por 2. Então, aí já os números pares, eles já não entram na relação dos primos, certo? Vamos pensar mais um pouquinho.
Se um número termina em 0 ou em 5, lembram da regrinha da divisibilidade por 5? Ele é divisível por 5. Então, eles já não entram, certo? Então, logo, de 0, né? 1, 2, 3, 4, sobram quem? 1, 3, 7, 9. Então, com dois divisores, esses aqui, terminados em 1, 3, 7, 9, eles vão ser primos, certo? Vamos para alguns exemplos, né? Lembram? Matemática é prática, né? Verifique quais dos números entre 2, 3, 10, 20, 35 e 100 são primos. Vamos lá? Para isso, vamos escrever os divisores de cada um desses números. Lembram dos divisores por 2? 1 e 2, né? Não tem como escrever mais números porque não tem. Divisores de 3, 1 e 3. Não existe mais números divisíveis por 3, certo? Por isso que divisores de 2 e 3 aqui, ó, eles são considerados números primos. Perceba que todos os números listados, somente os números 2 e 3 possuem como divisores 1 e ele mesmo, né? E si próprio. Logo, da listagem acima, somente os números 2 e 3 são primos. E os outros são chamados de compostos, tá bom? Divisores de 10, divisores de 20, de 35, de 100, a gente já até estudou, tá bom? Eles são considerados compostos. Então, esse assunto foi mais uma preparação do que vem por aí, tá certo? Eu não vou continuar porque é um outro assunto mais detalhadozinho, né? Então, a gente vai aprender hoje só números primos. Para a próxima aula, nós vamos aprender a decompor, né? Decomposição em fatores primos, certo? Por isso que a gente deu essa introduçãozinha para saber quem é primo, quem não é, porque a gente vai aprender a decompor um número, por exemplo, decompor o número 10. Mas isso é assunto para a próxima aula, tá bom? Para não confundir a cabeça de vocês. Então, aqui um exercíciozinho muito fácil, só para saber se vocês realmente entenderam, né? Então, vocês vão responder no caderno de vocês. Questão 1, vocês vão circular os primos. Questão 2, responda com base apenas nos números do retângulo. Vocês vão anotar os números primos entre 10 e 30. Prestem atenção, o que a questão quer? Ele quer entre 10 e 30, tá bom? Letra B, qual é o maior número primo do retângulo? Muito fácil. Qual é o menor, né? Qual é o menor número primo de dois algarismos que aparece no retângulo? Então, prestem bem atenção às perguntas, não vão se confundir, certo? E aqui, classifique os números a seguir em números primos. Vocês vão marcar, pode ser mais de uma, tá bom? Aqueles que são primos e aqueles que são compostos. Ou seja, você vai colocar a letra A, é primo ou composto. Letra B, primo ou composto. C, primo ou composto, tá? Vocês não vão só marcar, não. Vocês vão, na verdade, é classificar. Né? Não é uma marcação, é classificar se é primo ou composto, certo? Então, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham compreendido, tá bom? E aí, qualquer coisa, vejam no meu WhatsApp, tirem as dúvidas, que a Tilane com certeza vai ajudar vocês, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo.